Glórias a Deus. Paz do Senhor para os irmãos que estão conosco. É uma bênção de Deus estar participando mais uma vez deste momento de ensino juntamente com os amados. Hoje não estou na igreja, estou falando aqui da minha casa, mas não teremos talvez a qualidade e o áudio que nós temos lá na igreja, mas eu acredito que a gente vai conseguir aprender um pouco mais a palavra de Deus nessa noite. Que Deus venha abençoar cada um grandiosamente através deste ensino. Estamos trabalhando com um tema que seria do arrebatamento ao milênio. Os irmãos já têm o conhecimento disso, muitos de nossos irmãos têm nos acompanhado durante todo este trajeto, graças a Deus. Na sexta passada nós tivemos o diálogo e ensino, com o nosso presbítero Alex. E nós estivemos ali dialogando sobre a palavra de Deus, então nós abrimos um parêntese neste momento, no momento de ensino, abrimos um parêntese neste tema, dentro deste tema, para nós termos o diálogo e ensino, que é realizado todas as últimas sextas de cada mês. Mas hoje nós estamos retomando novamente, então, o nosso estudo do momento de ensino, que seria, então, o nosso tema do arrebatamento ao milênio. Hoje é a quinta parte, nós já trabalhamos com a quarta parte, nós estivemos falando sobre o julgamento, para galardão, nós finalizamos falando sobre as obras de ouro, as obras de prata e as obras de pedras preciosas. Nós iríamos adentrar na parte que fala do anticristo, sobre o tema anticristo mesmo, Mas nós apenas demos uma rápida introdução no último momento de ensino. Os irmãos que nos acompanharam conseguiram perceber aí que nós apenas conseguimos dar uma rápida introdução por causa do tempo. Amados, sem mais delongas, vamos fazer uma leitura em Apocalipse 3 e o verso de número 11, que é o nosso versículo-chave para este tema. Eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós estamos trabalhando então com este momento de ensino, com este tema. Todas as sextas, a partir das 20 horas, estamos juntamente com os nossos irmãos, aprendendo da gloriosa palavra de Deus. Este ensino, esta live é realizado no Facebook, através do Facebook da nossa igreja, Multiforme da Graça, a Igreja da Multiforme Graça de Deus. Amados, neste tema apocalíptico, um tema escatológico, um tema que é muito minucioso e rico em detalhes. E se nós não tivermos cuidado com este tema, nós podemos acabar aprendendo e entendendo coisas que na verdade a Bíblia não quer dizer. Então, quando se trata do tema escatológico, quando é um tema apocalíptico, nós temos que tomar muito cuidado e colocar um pé para trás quando nós ouvirmos uma mensagem relacionada a isso. Até porque muitos estudiosos vêm com interpretações diferenciadas, algumas mirabolantes e que não se encaixam aos padrões das Escrituras Sagradas. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. O que nós estamos fazendo é falando do arrebatamento até o período milenar, e tudo isso de modo panorâmico, tá? Nós não estamos adentrando aqui em grandes detalhes, porque senão levaria muito tempo e seria muito exaustivo para nós darmos continuidade neste tema. Bem, iniciando então o ensino de hoje, estamos a falar então do anticristo. Onde a igreja se encontra então? Vamos recapitular. Neste momento, nesta ocasião, a igreja de Cristo, ela foi arrebatada e está no reino celestial. Na terra ficou aqueles que não foram, obviamente, arrebatados, ficaram na terra e ficaram desapercebidos. O que ocorreu no céu? Ocorreu então ocorreu ali o galardão, o julgamento para galardão, que é o que nós ensinamos nos ensinos passados. Então ocorreu já o ensino para galardão. Então a igreja já está no céu arrebatada, o julgamento para galardão, ele já foi ocorrido, já efetuou, tá? Já foi realizado, e o mundo, as pessoas que estão na terra, que não foram arrebatadas, estão prestes a receber o anticristo, tá?
Então nós vamos hoje falar sobre o anticristo para nós entendermos melhor sobre quem nós vamos estar falando nos próximos ensinos, tá? Então, quem é este anticristo que está prestes então a ter o seu papel aqui na história humana, segundo aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina? Bom, nós falamos sobre o anticristo dizendo que uma falsa paz ela seria disseminada através do anticristo. Nós cuidamos deste texto, desta parte, usando o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e o verso de número 4. Agora, dando continuidade a isso, sobre o anticristo. O anticristo, quem será o anticristo? Ele será um judeu ou o anticristo será um gentio? Há uma controvérsia muito grande quando se trata desta questão. Alguns dizem que o anticristo será um gentio, outros dizem que o anticristo será um judeu. Dentro desse aspecto, nós vamos cuidar de 3 pontos para que nós possamos ter uma compreensão melhor a respeito disso. Bom, aqueles que dizem que o anticristo ele será um gentio, eles usam versos como referência. Por exemplo, Apocalipse, capítulo de número 13 e o versículo de número 1. O que está escrito lá? E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Apocalipse, capítulo 13, verso de número 1. Então, esta besta que sobe do mar, ela se trata do anticristo. A besta que sobe da terra se trata do falso profeta. O dragão nós sabemos que é Satanás. Então essa besta ela sobe do mar. Agora olha o que diz lá em Apocalipse capítulo 17 e o versículo de número 15. E disse-me: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Ou seja, no verso de número 1 do capítulo 13, o apóstolo ele diz que a besta subiu do mar. E lá em Apocalipse 17:15, ele fala que o mar são os povos, são multidões e nações. Então, usando este verso como referência, coloca-se em pauta que o anticristo ele surgirá dos gentios, surgirá das nações, dos povos. Só que aí nós entramos numa questão um tanto contraditória. Por quê? Porque para que o anticristo ele seja aceito como Messias, e nós sabemos que o povo judeu, eles ainda na mente deles, eles não receberam o Messias ainda. Jesus para eles foi um profeta que existiu na época, alguns até encaram a Jesus como um charlatão, enfim, cada um tem uma definição diferente lá, mas Jesus para eles não é o Messias, então eles aguardam o Messias. Só que para que o anticristo ele vinha a ser considerado e reconhecido como Messias do povo judeu, esse anticristo, que para nós é anticristo, que para ele seria o Messias, ele tem que ser um judeu. Porque nas escrituras sagradas, as promessas em relação a Cristo traz ele como um judeu, da tribo de Judá, da linhagem de Davi. Tá ok? Então, com alguns textos, alguns dizem que o anticristo ele não será um gentio, mas ele será de fato um judeu. Vamos estar lendo 2 Samuel, capítulo 7, verso de número 12, que diz assim: quando os teus dias forem completos e vierem a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Note aqui que é uma profecia a respeito do Cristo, de Jesus que nós conhecemos, sendo direcionada a Davi, a sua descendência. Então está falando daquele que será tirado, que sairá das suas entranhas, e no qual o seu reino seria estabelecido. Está falando, é uma profecia a respeito do Jesus que nós conhecemos, que o povo judeu não reconhece, de Jesus. Lucas capítulo 1, verso de número 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai.
Aqui nós vemos então o cumprimento daquela promessa que nós lemos aqui em 2 Samuel capítulo 7, verso de número 12. Então, enquanto em 2 Samuel capítulo 7, verso 12, há uma promessa a respeito de Cristo, de Jesus, aqui em Lucas capítulo 1, verso de número 32, há um cumprimento desta promessa, que é quando o anjo Gabriel ele veio até Maria e falou com Maria a respeito, anunciando aí a vinda de Cristo, o nascimento de Jesus, né, melhor dizendo. Nós conhecemos esta passagem. Então aqui nós temos o que é o cumprimento desta promessa. Ali em Mateus capítulo 1, verso de número 17, olha só o que diz lá. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, note, de Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Mateus é o evangelista que escreve seu evangelho direcionado aos judeus. A ideia de Mateus, o propósito, o objetivo dele é provar para os judeus que Jesus, aquele que viveu entre eles naquela época e morreu na cruz, era o Cristo prometido. Para que Mateus viesse a provar isso, ele vem e traz a genealogia de Jesus. Então você pode ver que o Evangelho de Mateus, inicialmente, ele começa já com a genealogia de Jesus, ou seja, ele tentando, então, trazendo a mente dos judeus, ao conhecimento deles, que Jesus, ele era o Messias prometido. Ele era aquele que foi prometido, vindo da linhagem de Davi, da tribo de Judá, com um reino estabelecido eternamente. Então esse era o propósito de Mateus, provar que Jesus, ele era, de fato, o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Então vamos observar esses dois pontos de modo panorâmico, e nós vamos perceber que os dois pontos eles têm um forte fundamento. Então, o anticristo, ele tende a ser das nações, porque está escrito ali em Apocalipse, mas ele não deixa de ser o judeu. Então, nós entramos no terceiro ponto para eliminar essa discussão que existe entre muitos estudiosos. O anticristo, ele será de linhagem judaica. Porém, ele será erigido, ele vai se erguer das nações, dos povos, das multidões, tá? Vamos estar lendo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo de número 3. Na verdade, até o verso que nós lemos no momento de ensino na quarta parte, né? De 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, verso número 4. Ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Este é o anticristo. Para ele estar sentado como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, ele tem que ser de linhagem judaica. Tá? Então ele vai estar no templo, sendo reconhecido como Deus, como o Messias prometido ali no Antigo Testamento. Este é o anticristo. Então será alguém de uma linhagem judaica que será erguido das nações, tá? Quando que o anticristo ele surgirá? Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de número 6 e 7, nos dá um iluminar dessa questão, dessa pergunta em relação a ela, ó. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o ministério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses é claro em dizer que existe apenas um que o detém,
Quando este for tirado do meio, então o anticristo ele se manifestará. Então, quando que o anticristo surgirá? Quando este um que o detém for tirado. Quem é este um que o detém? Seria o Espírito Santo. O único que o detém para que o anticristo ele não surja como anticristo é o Espírito Santo, tá? Só que o Espírito Santo ele só vai ser tirado depois do arrebatamento, ou durante o arrebatamento. Então, quando a Igreja de Cristo for arrebatada, então o Espírito Santo que nós temos hoje, nessa liberdade total, ele não mais terá sua tarefa aqui na face da terra. Então, o Espírito Santo ele ainda trabalha, porque, obviamente, há muito trabalho a ser feito. Deus sabe disso, o Espírito Santo sabe disso. E nós sabemos que ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, o Espírito Santo sabe que ainda existe trabalho a ser feito. Mas quando o Espírito Santo ele cumprir todo o seu trabalho e não haver mais trabalho para que ele venha a realizar, então ele não há necessidade dele permanecer aqui. Tá? Então, Deus, em sua sabedoria e onisciência, na sua inteligência acima de toda a criação, ele sabe o que fazer, como fazer, a hora de fazer e quando não fazer. Então não há necessidade do Espírito Santo continuar na face da terra sem que tenha algo para ser feito. Então, depois do arrebatamento, o que tinha que ser feito pelo Espírito Santo em relação à salvação do homem, o arrependimento, a aceitação a Cristo já foi realizado. Então, depois do arrebatamento, as coisas vão mudar no quesito espiritual. Aquele que se arrepender e se converter a Cristo depois do arrebatamento, ele não vai desaparecer da terra e ser arrebatado automaticamente. Ele vai permanecer na terra e vai viver o período do anticristo, tá? Então, o anticristo ele somente surgirá depois do arrebatamento. Enquanto não acontecer o arrebatamento, o anticristo ele não surge. Existem muitas pessoas que têm muitas ideias falando que fulano é anticristo, Beltrano é anticristo. Já em tempos passados falavam que o Papa Bento XVI era o anticristo, já falaram que o Papa João Paulo era o anticristo. Falavam que o Bill Clinton era o anticristo, que o Obama era anticristo, que o Bush era anticristo, enfim. Falaram tanta coisa, de tantos anticristos, né? Na verdade, mesmo que alguém desses que foram citados, ou alguém que ainda não foi citado, ou que a mídia está citando seja de fato o anticristo, o papel dele como anticristo ainda não vai ser empreendido. Ele não vai fazer nada como anticristo. Ele pode influenciar as nações, influenciar a política, enfim, mas ainda não como anticristo. Apenas depois do arrebatamento, então surgirá o anticristo. A influência do anticristo, ela será de nível mundial. Tá? Então não é qualquer pessoa, não é como um governante qualquer, um presidente qualquer, não. A influência dele será de nível mundial, é algo que não se pode imaginar. Nem mesmo os impérios, os grandes imperadores que imperaram em todo o mundo, ou em quase todo o mundo antigo, não chega aos pés da influência em que o anticristo ele vai ter sobre a face da terra. Nenhum reino, nenhum império, ele pode chegar perto em comparação ao império ou ao reinado do anticristo. Então será de nível mundial. Apocalipse capítulo 13 e o verso de número 18. Apocalipse 13, 18. Não, Apocalipse 13, verso de número 8, ó. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então todos os que habitam na terra adoraram o anticristo. Até mesmo aqueles que são adeptos de outras seitas, de outras religiões, que não se vinculam à adoração a algum Deus, que não seja os seus deuses, nesta época adorarão também o anticristo. Então note que a influência do anticristo ela é gigantesca, a ponto de mudar ideias e culturas religiosas para que ele venha a ter adoração.
Então a influência dele será grande, será de nível mundial. Lá ainda no capítulo 13, o verso 16 e o verso 17, está escrito assim: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está falando da marca da besta. Eu não vou adentrar a marca da besta, este assunto, porque é um assunto que exige um tempo muito grande para falar sobre ele. Alguns vão falar que a marca da besta é apenas um nome, outros que é um número, que é um código de barra, que é um chip, enfim. Existem N teorias sobre a marca da besta. Então, para falarmos sobre a marca da besta, nós já vamos sair daquilo que nós estamos em mente, né? Que é trazer aí uma visão panorâmica do arrebatamento até o período milenar. Mas esta é a marca da besta. Sem esta marca, não tem como comprar ou vender. Hoje nós vemos que o mundo ele gira em torno do comércio, de vendas e compras. O mundo ele para se não existir compras, se não existir vendas, se não existir essa transação, o mundo ele para de viver. Você lembra que quando teve, por exemplo, a greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, infelizmente, um colapso gigantesco. Você chegava no mercado e tinha mercado que quase não tinha coisas para comer, e quando tinha eram poucas coisas, e era tudo número pequeno, né? Tinha um limite para se comprar, para que pudesse atender a todas as pessoas. E você lembra dos postos de gasolina como estavam superlotados, enfim, foi um colapso muito grande, né? Com apenas uma greve de caminhoneiros, apenas entre aspas, né? Em relação a essa questão aqui que nós estamos abordando, é uma coisa muito simples, uma greve. Aqui é uma coisa que vai além de tudo isso. Então, se não existir esta marca, você não compra, você não vende. Entre aspas, você acaba não vivendo bem. Sem falar que você está contra aquele que mudou, né, entre aspas, mudou o mundo, melhorou, solucionou a questão da violência, da fome. Enfim, você está contra ele, ou seja, você está contra todo mundo, porque a Bíblia diz que todos vão adorar a ele, tá? Então é uma coisa muito, muito, muito catastrófica. Então notamos aqui que a influência dele será, de fato, de nível mundial, ok? A atividade, sua atividade, qual é a atividade do anticristo? Sua atividade, ela se resume em duas partes, basicamente em duas partes. A primeira fase do anticristo, em sua atividade na Terra, ela pode ser lida lá no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 9, o verso de número 27, a parte A do versículo, que diz assim, Daniel 9, 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Então, a aliança dele com os povos, com as nações, ela vai ser existente, tá? Então, aqui nesta profecia tem toda uma explicação voltada a ela. Mas o que nós podemos compreender basicamente, o que vai acontecer aqui será a primeira fase da ação da atividade do anticristo. Então, durante determinado período, existirá esta aliança. Então, esta aliança será por uma semana. O que nós podemos, através da escatologia, interpretar como sendo 7 anos. Então, durante 7 anos, esta aliança, teoricamente, ela deverá ser existente, tá? Então, iniciará então uma aliança com os povos, com as nações, e o anticristo estará no templo de Deus como Deus, obviamente que lá em Israel, sendo adorado e venerado pelo povo judeu como o Cristo prometido, e o mundo inteiro estará adorando a ele. E esta aliança, então, proporcionará em prol à humanidade no geral, né, todos os povos, benefícios, muitos e muitos benefícios
estarão sobre todos os povos que vão firmar aliança com ele. Lá em Mateus capítulo 24, verso 23 e o verso de número 27, tem um texto que eu quero ler e compartilhar com os irmãos, que diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, a vinda de Cristo, ela não será como a vinda do Anticristo. Então, o Anticristo, ele vem, ele se estabelece na terra, ele reina, ele dá ordens, Cristo, ele não vai vir, assim, essa não é a vinda de Cristo. Então, Cristo, ele já vem e traz para consigo, para com os ouvintes, né? Os leitores do livro de Mateus, ou os ouvintes da época, né? Jesus, ele traz esta questão para que eles já entendam. Eu não vou vir para agir na terra, trabalhar e se estabelecer, não. Será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Então, se alguém disser, onde ele está ali, não acredita, não sou eu. É isso que Jesus está querendo dizer, não sou eu. A minha vida não vai ser assim, minha vida é diferente. Eu venho rápido, é algo que não tem como notar em si, humanamente falando. Então, é muito rápido a minha vinda. Então, Jesus, ele já deixa aí um contraste muito grande em relação à sua vinda e à vinda do Anticristo, tá? Então, na primeira fase, o Anticristo, ele firmará aliança com todos, se estabelecerá na terra, obviamente, como Messias, como nós estamos ouvindo. A segunda fase do Anticristo, para nós finalizarmos o estudo, esta fase, esta parte, né, a parte 5 deste ensino de hoje. Então, a segunda parte, ou a segunda fase da atividade do Anticristo. Bom, nós lemos Daniel capítulo 9, verso de número 27, a parte A. Então eu vou fazer leitura novamente. Então ele firmará aliança com muitos por uma semana. Nós sabemos que são 7 anos. Lá na parte B, está escrito assim: e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas da abominação virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, ele firmará aliança com todos por 7 anos. Mas na metade destes 7 anos, ou seja, 3 anos e meio, ele vai se rebelar. E este rebelar do suposto Messias, ele vai trazer grandes aflições sobre a terra, sobre aqueles que o adoraram, sobre aqueles que tinham a marca da besta. E inclusive neste trecho que nós lemos aqui, nós vemos que ele vai fazer cessar o sacrifício. Porque eles estarão sacrificando ao Messias, né, o suposto Messias. Então ele vai fazer cessar o sacrifício e tudo isso ocorrerá até que se consume. Onde vai se consumir? Com a vinda de Jesus, com a igreja, que está neste momento ainda lá no reino celestial, prestes a participar das bodas do Cordeiro, tá ok? Este texto de Daniel 9, ele pode ser interpretado de um modo diferente. Porém, este outro modo no qual nós podemos interpretar o texto de Daniel, ele acaba fugindo dos parâmetros bíblicos de um modo tão agressivo que se o estudioso ele não souber modelar, esta é a palavra que eu quero utilizar, modelar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para que se encaixe, fica uma coisa muito sem pé, sem cabeça. Então, este verso, ou os versos de Daniel, por exemplo, se nós não prestarmos bem atenção, nós vamos acabar sendo levados por uma interpretação que é incorreta, que foge daquilo que as Escrituras Sagradas de fato
está nos ensinando. Então nós temos que tomar muito cuidado com a mensagem escatológica que nós podemos ouvir. Hoje em dia, como eu sempre digo, na internet tem muitas mensagens bíblicas e muitas coisas, infelizmente, não tem uma base, uma estrutura verídica. Muitas delas fogem daquilo que é verdade em relação à palavra de Deus. Então nós cristãos temos que tomar muito cuidado e se alimentar da palavra de Deus para que não venhamos a cair no engano. Amados, ainda falta finalizar essa segunda fase do anticristo. Eu peço para que os irmãos estejam mais uma vez conosco no próximo ensino, tá? O nosso tempo já deu. E no próximo ensino nós vamos estar concluindo essa segunda fase do anticristo, falando um pouco mais sobre a possibilidade, né, do anticristo estar surgindo logo, para que nós então venhamos a dar continuidade neste ensino. Amém? Então que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, que os nossos irmãos venham sempre a se lembrar que a palavra de Deus, ela tem que ser não somente ouvida, mas ela também tem que ser aplicada. Ouça a palavra de Deus, mas aplique em sua vida. Leia, compare nas Escrituras Sagradas. Como eu disse anteriormente, repito, existem muitas interpretações a respeito das Escrituras Sagradas que fogem daquilo que é correto. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso e buscar o discernimento no Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Vamos estar fazendo uma rápida oração para que todos nós possamos estar abençoados em Cristo Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Te damos graça. O Senhor é maravilhoso. Abençoe a vida dos teus filhos que estão em seu lar neste momento. Abençoe a tua igreja. Abençoe, ó Pai, cada família. Abençoe, Senhor Jesus, e trabalha, agindo de maneira rica, grandiosa sobre a vida dos teus servos, ó Pai, sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada coração e que todos os nossos irmãos possam dizer amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.